O Rio de Janeiro, uma cidade de beleza estonteante e contrastes sociais marcantes, tem sido palco de uma guerra silenciosa e brutal entre as forças policiais e grupos criminosos implacáveis. A violência urbana é uma realidade diária que permeia comunidades inteiras, com facções poderosas disputando territórios e controlando o cotidiano de milhões de pessoas. Neste cenário complexo e desafiador, as Forças Especiais do Estado, como o lendário BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, e a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, emergem como a linha de frente. Seus agentes enfrentam desafios únicos, exigindo não apenas coragem extraordinária e treinamento rigoroso, mas também estratégias inovadoras para combater inimigos que estão frequentemente armados com arsenal de guerra e operam com táticas sofisticadas. Suas missões são sempre de altíssimo risco e o sucesso depende de uma combinação letal de inteligência e ação direta. Recentemente, a inteligência da polícia detectou um aumento alarmante e preocupante na movimentação de armamento pesado e na coordenação entre diferentes grupos criminosos. Relatórios confidenciais indicavam que um grande e valioso carregamento de drogas e armas de grosso calibre estava prestes a entrar na cidade, financiado por chefes do tráfico, que operavam de forma cada vez mais audaciosa e impune. A ameaça iminente não era apenas de mais violência e derramamento de sangue nas ruas, mas de uma consolidação de poder que poderia desestabilizar ainda mais a já frágil segurança pública do Estado. Diante dessa iminente escalada, tornou-se crucial agir rapidamente e com decisão, mas uma abordagem frontal e convencional era considerada excessivamente arriscada, com o potencial de resultar em muitas baixas para ambos os lados. Diante da complexidade e da gravidade da situação, os comandantes das forças especiais chegaram à conclusão de que uma estratégia convencional simplesmente não seria suficiente para conter a ameaça. Era imperativo conceber e executar um plano que não apenas interceptasse o carregamento ilícito, mas que também desarticulasse de forma permanente a liderança criminosa envolvida, enviando uma mensagem clara. Foi então que a audaciosa ideia de uma armadilha começou a tomar forma nas salas de planejamento, atrair os criminosos para um local cuidadosamente selecionado, onde a vantagem tática estaria inequivocamente com a polícia. O objetivo primordial era minimizar o risco para os valentes agentes envolvidos na operação e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do impacto, causando um golpe significativo e duradouro na estrutura do crime organizado. A engenharia da armadilha começou com a disseminação estratégica de informações falsas e cuidadosamente elaboradas. Agentes infiltrados de longa data e fontes confiáveis dentro das comunidades foram utilizados para vazar detalhes convincentes sobre uma rota de transporte aparentemente segura e desimpedida para o carregamento vital, garantindo que a informação chegasse aos ouvidos certos dentro da hierarquia criminosa. O local meticulosamente escolhido para a emboscada foi uma área isolada, de difícil acesso e com características geográficas que ofereciam pontos estratégicos ideais para emboscadas e rotas de fuga limitadas. Cada mínimo detalhe foi planejado com obsessiva precisão, desde o horário exato da operação até a disposição camuflada das equipes no terreno. A paciência extrema e a precisão milimétrica seriam os pilares cruciais para o sucesso. Nas semanas que antecederam a operação de alto risco, a área designada para a armadilha foi cuidadosamente e incessantemente monitorada. Drones de última geração e equipamentos de vigilância avançados foram empregados para mapear cada centímetro do terreno, identificando potenciais esconderijos, pontos de observação e rotas de fuga alternativas que os criminosos pudessem tentar usar. As equipes de assalto e de apoio tático
Ensaiaram repetidamente o plano, conhecendo cada movimento, cada posição e cada contingência possível. O silêncio absoluto e a discrição máxima eram fundamentais para não levantar a menor suspeita entre os alvos. A tensão era palpável e quase insuportável entre os agentes, mas a confiança inabalável na estratégia e no treinamento era a força motriz que os impulsionava. Finalmente, a isca foi mordida e a ansiedade se transformou em foco aguçado. Relatórios de inteligência confirmaram que os criminosos haviam, de fato, caído na armadilha e estavam a caminho com o carregamento valioso. O comboio, composto por veículos blindados e um grande número de homens fortemente armados, seguia a rota segura que havia sido cuidadosamente plantada pelas forças especiais. O momento era de grande expectativa e adrenalina nas bases operacionais. Todos os olhos estavam fixos nos monitores, rastreando o progresso do comboio em tempo real, aguardando o sinal decisivo para iniciar a fase final e mais perigosa da operação. A adrenalina corria solta nas veias de cada agente que sabia que o momento da verdade estava prestes a chegar. Quando o comboio finalmente adentrou a zona de emboscada, o inferno se soltou de forma abrupta e violenta. O primeiro ataque foi rápido, coordenado e devastador. Veículos de bloqueio surgiram de repente de posições ocultas, cortando a passagem e imobilizando o comboio, enquanto atiradores de elite, posicionados estrategicamente, neutralizavam as ameaças mais imediatas com precisão cirúrgica. A surpresa foi total e esmagadora. Os criminosos, que esperavam uma passagem livre e desimpedida, foram pegos completamente despreparados e sem tempo para reagir. O som ensurdecedor de tiros de fuzil e explosões ecoou pela noite, transformando a calma anterior em um caos controlado pela precisão e coordenação impecável das forças especiais. A resposta inicial dos criminosos foi de confusão, pânico e desespero absoluto, mas eles rapidamente tentaram retaliar com fogo pesado. No entanto, a superioridade tática, o posicionamento estratégico e o treinamento de ponta das forças especiais eram esmagadores e insuperáveis. Os agentes avançaram sob fogo intenso, utilizando o treinamento intensivo e as táticas de combate urbano para desarmar, imobilizar e neutralizar os alvos com eficiência brutal. O combate foi intenso, mas unilateral, com os criminosos sendo superados em número e em habilidade. A coordenação entre as equipes era impecável e quase telepática. Cada membro sabia exatamente seu papel e sua posição, garantindo que a operação se desenrolasse conforme o planejado e com o mínimo de risco possível. Em poucos minutos de confronto intenso, a área da emboscada estava completamente sob controle. Alguns criminosos foram abatidos em legítima defesa. Outros, percebendo a futilidade da resistência, se renderam, e um número significativo foi capturado, incluindo alguns dos mais procurados líderes do tráfico que estavam no comboio. O carregamento maciço de drogas e armas, avaliado em milhões de reais no mercado ilegal, foi apreendido intacto, uma perda financeira devastadora para as facções. A operação foi um sucesso retumbante, não apenas pela interceptação do material ilícito, mas pela desarticulação de uma rede criminosa complexa que vinha causando grande instabilidade e terror na cidade. A vitória no terreno, embora crucial, era apenas o começo de uma fase ainda mais estratégica. Os criminosos capturados foram imediatamente submetidos a interrogatórios rigorosos e exaustivos, fornecendo informações cruciais e de alto valor sobre a estrutura interna, o financiamento intrincado e as futuras operações das facções. Esses dados seriam vitais para futuras incursões, para a identificação de outros membros e para desmantelar ainda mais as redes de crime organizado. A inteligência obtida naquele dia valia tanto quanto o armamento apreendido.
fornecendo aos órgãos de segurança um mapa detalhado e atualizado dos inimigos da segurança pública, permitindo que as forças especiais continuem a sua ofensiva contra o crime. A repercussão da armadilha foi imediata, profunda e devastadora no submundo do crime. A confiança, já tênue, entre as facções foi abalada e a sensação de invulnerabilidade que muitos líderes criminosos possuíam foi brutalmente quebrada. Mensagens de rádio interceptadas revelaram um pânico generalizado e uma desconfiança crescente entre os membros, com acusações de traição e falha na segurança sendo lançadas. A operação serviu como um poderoso e inesquecível lembrete de que as forças especiais do Rio de Janeiro estavam sempre um passo à frente, prontas para usar táticas inovadoras e letais para proteger a população e impor a ordem contra a anarquia do crime. Por trás de cada operação de sucesso, de cada vitória contra o crime, há homens e mulheres extraordinários que arriscam suas vidas diariamente sem hesitação. Os agentes das forças especiais não são apenas soldados altamente treinados, são estrategistas astutos, negociadores habilidosos e, acima de tudo, protetores incansáveis da sociedade. Muitos deles vivem sob constante ameaça, e o sacrifício pessoal, o afastamento da família e o estresse contínuo são uma parte intrínseca de seu juramento. Esta operação, como muitas outras que passam despercebidas, foi um testemunho eloquente de sua dedicação inabalável e do preço elevado que pagam para tentar manter a ordem em uma das cidades mais complexas e desafiadoras do mundo. Apesar do sucesso retumbante desta armadilha bem-sucedida, a batalha contra o crime organizado no Rio de Janeiro está longe de terminar. Novas facções surgem constantemente, antigas se reorganizam com novas lideranças, e a luta é contínua e exaustiva. Os desafios são imensos e multifacetados, com a corrupção enraizada, a desigualdade social gritante e a complexidade das favelas apresentando obstáculos persistentes e quase intransponíveis. As forças especiais sabem que cada vitória, por mais significativa que seja, é apenas um passo em uma longa jornada e não o fim da guerra. A vigilância deve ser constante, as estratégias sempre adaptáveis e a resiliência inquebrantável. A operação que atraiu criminosos para uma armadilha mortal é um exemplo brilhante e inspirador da inovação e da adaptabilidade necessárias para combater o crime moderno e suas mutações. As forças especiais do Rio de Janeiro não se limitam a táticas convencionais e previsíveis. Elas utilizam inteligência de ponta, tecnologia avançada de vigilância e uma compreensão profunda da psicologia criminosa para virar o jogo contra seus adversários. Este incidente demonstra de forma inequívoca o poder de uma estratégia bem concebida e executada com maestria e a importância crucial de pensar fora da caixa em cenários de alta pressão e risco extremo, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. O futuro da segurança no Rio de Janeiro dependerá, crucialmente, da capacidade contínua de suas forças especiais de inovar, se adaptar e evoluir. A coordenação aprimorada entre diferentes agências de segurança, o investimento constante em inteligência de ponta e o apoio engajado da comunidade são pilares essenciais e indissociáveis para construir uma cidade mais segura e pacífica. Eventos como esta armadilha mortal não são apenas operações policiais isoladas, são declarações poderosas de que o Estado está determinado a recuperar seus territórios, a impor a lei e a garantir a paz e a segurança para seus cidadãos que tanto anseiam por um futuro mais tranquilo. A história fascinante e tensa de como as forças especiais do Rio de Janeiro atraíram criminosos para uma armadilha mortal é um lembrete vívido da resiliência, da sagacidade e da determinação inabalável em face da adversidade mais extrema.
É uma narrativa de inteligência estratégica, coragem indomável e sacrifício diário que ressoa profundamente com a luta contínua contra o crime organizado. Enquanto a batalha incansável continua, a dedicação inquebrável desses heróis anônimos permanece como um farol de esperança, prometendo um futuro onde a segurança, a justiça e a ordem prevaleçam nas ruas vibrantes e desafiadoras do Rio de Janeiro.